Olá meninas, bem-vindas de volta aqui no meu canal. Vamos para mais um devocional, ele é no meu jardim da oração. O tema de hoje é Deus é unificador. Hoje é o 11º dia do nosso devocional. Se você está aqui pela primeira vez no meu canal, tem uma playlist aqui no meu canal, somente desse devocional, ele é no meu jardim da oração. É um devocional que encontra-se nessa Bíblia verdadeira identidade, tá? Se você não tiver essa Bíblia, você pode me acompanhar por aqui da mesma maneira, fazendo na sua própria Bíblia também, suas anotações, suas meditações. E se você quiser ter acesso a esse arquivo, é só falar comigo no direct do Instagram, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Tá no meu grupo do WhatsApp e é gratuito, você pode participar se quiser, para estar fazendo aí na sua casa junto comigo aqui, através do vídeo. A leitura de hoje encontra-se em 2 Crônicas, capítulo 5, e é o versículo 13 e 14 que nós vamos meditar. E também tem uma citação em Mateus, capítulo 18, versículo 20, que também se refere a Deus como unificador. Esse devocional, tá aqui na página 651 da Bíblia Verdadeira Identidade, tá? E tá aqui no canto da página, ele é unificador. Então, eu vou fazer a leitura com vocês. Se você quiser me acompanhar, pega aí a sua Bíblia, capítulo 5, versículo 13 e 14. Deixa eu pegar uma caneta aqui para vocês irem me acompanhando na leitura. Quando em uníssono e ao mesmo tempo tocaram trombetas e cantaram para se fazerem ouvir, para louvar e dar graças ao Senhor. E quando levantaram eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos musicais para louvarem o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, então o templo, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. O que aconteceu aqui nesse capítulo 5? Salomão leva a arca para o templo, tá? Então nós vimos no último devocional que Davi estava levando a arca para a tenda lá em Jerusalém. Aqui, né, já está construído o templo de Salomão. Davi já morreu, né? Salomão já é rei. E todo mundo sabe que ele construiu o templo. Então a arca estava indo para o templo. Então era a primeira celebração, digamos assim, que estava ocorrendo ali naquela ocasião. Eles estavam louvando a Deus, então a congregação toda estava ali com os levitas, os sacerdotes, o rei Salomão. Então eles começaram a louvar a Deus. E começaram a adorar, ó, Asaf, Emã, Gedutum e os filhos e irmãos dele, vestidos de linho fino, estavam em pé ao lado leste do altar, com símbolos, harpas e liras, e com eles até 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. E aí entra nos versículos que eles estavam louvando, usando os instrumentos, estavam adorando o Senhor. E lembra que durante todo aquele percurso do deserto, quando o povo estava sendo conduzido para a terra prometida, o Senhor não os acompanhava como uma nuvem, né? De dia era como uma nuvem protegendo do sol, e à noite era como uma nuvem de fogo. E sempre quando Moisés ia encontrar com o Senhor, ou durante a tenda, quando ele entrava na tenda da congregação para falar com o Senhor, uma nuvem pairava em cima da tenda da congregação. Então o Senhor, ele se manifestava, a glória do Senhor se manifestava sempre como uma nuvem. Nessa hora aqui, por causa da nuvem, ela encheu de tal maneira o templo que ninguém pôde ficar lá dentro. Ninguém conseguia enxergar nada, porque a glória do Senhor tinha descido ali no templo de Salomão, tinha enchido toda a casa de Deus. Então, por que que isso aconteceu? Por que Deus se manifestou daquela maneira? Porque todos estavam adorando, louvando e buscando o Senhor com o mesmo propósito. Eles estavam ali para render graças ao Senhor, para adorar ao Senhor, para agradecer, né, pelo templo, para agradecer que a arca estava ali no meio deles, para adorar o Senhor como o único Deus deles. Então, todos estavam com a mesma intenção no coração, todos estavam com o mesmo propósito no louvor e na adoração. E quando todos estão em unidade,
a glória do Senhor se manifesta no meio daqueles que estão em unidade com o mesmo propósito. E aí entra, então, o tema desse devocional de hoje. Ele é unificador. Deus gosta de unidade. Deus gosta que estejamos unidos, com o mesmo propósito, com a mesma intenção no coração. Então, anos de planejamento e trabalho foram empregados na construção do templo. Mas somente quando o povo cantou em unissono, que é o quê? Unissono, em uma única forma, em um único clamor, em um único sentido, em uma única intenção, foi que a glória do Senhor encheu o templo. A glória de Deus é revelada quando o seu povo está unido. E ele é unificador. Aí em Mateus 18:10, nós temos também essa referência que Jesus nos diz: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou, no meio deles. Então, quando você se une a outros crentes para louvar, para orar ou para trabalhar para Deus em serviço, ele cria uma realidade unificadora, ele une as pessoas. Deus desperta no coração de cada um o desejo, muitas das vezes é o mesmo desejo de servir, é a mesma intenção da oração, é a mesma intenção de ajudar o próximo. Ele reúne muitas pessoas que, de outro modo, não teriam nada em comum. Então, muitas das vezes, as pessoas que se reúnem ali, elas são diferentes. Elas têm famílias diferentes, elas têm histórias de vidas diferentes, elas passam por problemas diferentes, elas têm necessidades diferentes, mas estão todos reunidos na mesma intenção de ir adorar ao Senhor, de glorificar ao Senhor, de ajudar o próximo, de orar intercedendo pelo próximo. Então, quando Deus reúne todas essas pessoas, ele promete que se faz presente no meio deles, né? Quando nós nos reunimos num grupo de oração para orar, quando nós nos reunimos na igreja para orar, quando nós nos reunimos em família para orar, nós devemos estar em unidade, nós devemos estar com o mesmo propósito, não só ali da boca para fora durante a oração, mas no nosso coração também. O nosso coração, ele tem que ter a mesma intenção, que é a intenção de servir, é a intenção de interceder, a intenção de glorificar ao Senhor. O fato de estarmos reunidos somente em oração não é o principal, mas sim a unidade que há no coração de cada um. Dentro da igreja, ou na nossa família, ou no grupo de oração que a gente faz parte, onde a gente está ali reunido com várias outras pessoas, né, que são tementes ao Senhor. Quando há unidade na intenção dos nossos corações, essas intenções vão glorificar a Deus, a sua glória é manifesta nas nossas vidas. A glória de Deus é manifesta muitas das vezes na hora em que estão reunidos aqueles que estão buscando ao Senhor. Ou ela é manifesta na vida de cada um, no decorrer, né, da vida de cada um. Então o Senhor se manifesta, Ele responde, Ele realiza, Ele cura, Ele liberta, Ele transforma. Mas quando cada um ora por si mesmo, ou com interesses muitas das vezes egoístas, ou com mágoas no coração, entre aqueles que estão ali juntos, muitas das vezes um não fala com o outro, um tá ali, mas não se dirige ao outro, ou seja, tá aquele grupo de pessoas, mas há conflitos às vezes entre um e o outro. Não há como o Senhor agir. Quando estamos reunidos, o Espírito de Deus está no meio de nós, pois assim Jesus nos prometeu em Mateus 18:20. E ele falou, é promessa. Mas a sua glória e a vontade de Deus só é manifesta, seja na igreja, seja nas famílias ou no grupo de oração, quando há unidade. Porque como Deus vai agir onde há contenda? Como Deus vai agir onde cada um está andando em sentidos opostos? Está buscando seus próprios interesses? Está buscando as suas próprias vontades? Como Deus vai agir? A primeira coisa que devemos pedir é que Deus nos ajude a propagar a unidade, a proclamar a unidade, a desenvolver, a despertar a unidade, aonde a gente estiver, seja na nossa casa, quando a gente se reúne para orar em família, seja no grupo de oração, seja na igreja, para que Deus assim toque no nosso coração, para que se haja algo de errado no nosso coração, em que a gente não está de acordo com as outras pessoas, ou para que Deus age no coração daqueles que não estão com a mesma intenção que nós, que estão ali somente para aparecer, somente para chamar atenção, somente com sentimentos egoístas. Então que Deus toque no coração dessas pessoas para que essas pessoas acordem, para que as pessoas vejam
Que o verdadeiro sentido para a glória de Deus se manifestar é o servir, é o amar, é o doar, é o glorificar ao Senhor, é adorar ao Senhor, e não a nós mesmos. E nas igrejas, para que haja unidade, para que haja renovo, para que haja reavivamento, para que haja paz, para que haja entrega, dedicação ao Senhor, com o mesmo propósito, que é glorificar a Ele. Esse é o principal propósito, que toda a glória seja dada a Deus. E que todos estejam unidos nesse mesmo propósito. Porque a gente sabe que quando a gente ora intercedendo pelas pessoas, com o mesmo, né, mesmo todos no mesmo sentido, todos no mesmo propósito de ajudar alguém, quando essa pessoa for ajudada, a glória do Senhor vai ser manifesta. Aquela pessoa vai poder testemunhar o feito do Senhor na vida dela. Então, sempre que nós intercedemos por alguém, ou que nós adoramos e glorificamos a Deus no mesmo sentido, com o mesmo propósito e a mesma intenção do coração, Deus vai se manifestar, porque a principal intenção é a glorificação do Senhor. Para Ele atender às nossas orações, o principal propósito é a glorificação do nome dEle, que seja exaltado. O próprio Senhor Jesus falou isso, que através de Jesus o nome de Deus fosse glorificado. Então, se próprio Jesus disse isso, através de mim, que o Senhor seja glorificado. Então, e nós que somos pecadores? É através das nossas curas, é através das nossas libertações, é através das nossas vitórias, das reconciliações, é através do perdão, é através do doar-se, que Deus é glorificado. Então, todas as vezes que há unidade e a mesma intenção e propósito no coração, a glória de Deus é manifestada. Porque Deus, Ele é unificador. Ele une pessoas diferentes para que Ele seja adorado e glorificado. Então, por isso eu coloquei aqui na arte, né, várias mãos diferentes, ou seja, várias pessoas diferentes, mãozinhas pequenininhas, mãos de homens, mãos de mulheres, todos segurando um só coração, todos unidos num só coração com a mesma intenção, que é interceder por alguém, que é ajudar alguém, que é adorar e glorificar a Deus. E é isso que Deus deseja de nós, é isso que Ele quer, que haja unidade, porque quando há unidade, Deus se manifesta. Então, essa é a palavra que eu queria passar para vocês hoje. Agora nós vamos começar para a nossa arte, né? E que durante a arte a gente possa meditar em tudo isso que a gente leu e esse desejo que o Senhor tem de nos unir, né? De que todos estejam unidos, não importa onde a gente estiver, que todos, quando se reunirem em nome dEle, estejam em unidade. Então, enquanto a gente faz a nossa colagem aqui, que a gente possa meditar e refletir na nossa vida, na nossa família, na nossa igreja, né? O que a gente pode fazer para que haja unidade, para que o nome do Senhor seja glorificado.
turma, nossa oração ficou assim: Senhor, quando eu levantar a minha voz para louvar, orar e bendizer o teu nome, que estejamos em unidade com o mesmo propósito no coração, te glorificar, que a sua glória se manifeste no meio de nós. Amém. Então, assim ficou a nossa arte. Deus é unificador, deseja que estejamos unidos com o mesmo propósito e a mesma intenção no coração, que é glorificar a Deus, para que a glória de Deus se manifeste no meio de nós e nas nossas vidas. Espero que vocês tenham gostado, que possam meditar nessa palavra de hoje. Que Deus abençoe a todos e até o próximo devocional. Tchau!